Olá, aqui é o professor Lidiomar e nesta aula daremos continuidade no estudo das camadas do modelo OSI. Na aula passada, nós vimos as camadas 1, 2 e 3, respectivamente a camada física, a camada de ligação ou enlace de dados e a camada de rede, certo? Hoje então nós daremos prosseguimento com as demais camadas. Comecemos falando sobre a camada de transporte. Ela é a camada número 4 dentro do modelo OSI, né? E vejamos, antes de qualquer coisa, para que ela serve. Bem, a camada de transporte é responsável pelo transporte de informações de um local até outro. É ela que vai garantir o transporte da informação e a confiança de que esse pacote de informações chegue ao destino. Então, basicamente, quando a gente tem a conexão entre duas máquinas, a gente pode utilizar dois grandes protocolos de comunicação dentro da camada de transporte, que vão garantir que a mensagem chegue ao destino. O primeiro deles é o TCP e o outro é o UDP. Tá? TCP significa Transmission Control Protocol. E qual é a ideia dele? A ideia dele é garantir que a mensagem chegue ao destino através de diversas maneiras. Então, em um envio de informações do computador A para o computador B, por exemplo, primeiro o TCP vai estabelecer uma conexão entre as máquinas, tá? Através do envio de alguns pacotes que são enviados antes da informação principal ser enviada. E depois, toda vez que eu envio um pacote para o computador B, o computador B vai enviar uma resposta, confirmando o recebimento do pacote. Então aqui a gente tem uma comunicação orientada à conexão, a gente pode dizer assim. Existe uma conexão entre essas duas máquinas, tá? Elas são transferindo dados, a máquina B sabe qual tipo de dado está sendo transferido e ela vai mandando um pacote de volta, recebi esse pacote, conforme o computador A vai enviando. Já a UDP significa User Datagram Protocol, tá? O nome dele não ajuda muito a identificar o que ele faz, mas é importante entender que não existe uma comunicação, não existe uma conexão quando a gente fala entre esses mesmos computadores A e B usando o protocolo UDP. O pacote é apenas enviado e o computador A não espera nenhuma resposta do computador B. O que isso significa? Que se eu enviar um pacote para o computador B e essa mensagem não chegar, então o protocolo UDP não vai saber disso, Já o protocolo TCP, ele sabe, porque ele não recebeu esse pacote de volta, Então existe uma conexão, que é realizada antes e depois, para todo pacote que é enviado, o computador emissor recebe uma confirmação de entrega. Já no UDP não, No UDP a gente envia e isso não acontece. Então, se tratando do UDP, o que é mais valorizado é primeiro a velocidade, e com a velocidade a gente ganha eficiência, tá? Eficiência na hora de enviar. A gente tem menos pacotes sendo transferidos dentro da rede, só que a gente perde aqui um pouco de confiabilidade. Então, esses são os dois principais protocolos que trabalham dentro da camada de transporte. O primeiro deles sendo o TCP, que ele vai prover para a gente a conexão e a confiabilidade na transferência desses dados. Já o UDP ele vai garantir para a gente um pouco mais de velocidade e eficiência na troca de informações. Mas se o pacote não chegar, a gente não tem como garantir isso. Então, são esses os dois protocolos principais que trabalham dentro da camada de transporte, que é a camada 4 do modelo OSI, e isso é o principal sobre ela. As palavras-chave para reconhecer essa camada são confiabilidade ponta a ponta. Neste caso, remetendo ao protocolo TCP no transporte dos pacotes de dados, a confiabilidade aí. Dentro da camada de sessão, que é a camada 5 do modelo OSI, há o estabelecimento de uma conversa entre duas máquinas. Então, se a gente tem uma máquina A e uma máquina B, a camada de sessão ela vai estabelecer a conexão entre essas duas máquinas, a comunicação entre essas duas. É importante dizer e pontuar a diferença da camada de sessão com a camada de transporte, tá? É muito comum elas serem confundidas. Então vamos nos atentar aqui à camada número 5 e à camada número 4. Primeiro que a camada número 5 ela trabalha com a sessão,
A sessão é a informação de que existe uma conexão feita entre uma máquina e outra. Existe uma conversa entre essas duas máquinas. Por exemplo, entre a máquina A e a máquina B, né? Já a camada 4 ela vai trabalhar com o transporte, tá? Isso aqui significa que ela vai lidar com os pacotes, tá? Então, na transferência de dados, a camada 4 é responsável por identificar se um pacote chegou do outro lado ou não, beleza? Já a camada 5 ela vai estabelecer a conversa, ela vai cuidando de aspectos como qual é esse usuário, né? Como é essa comunicação, como ela está sendo realizada, qual arquivo você quer, né? Já partindo um pouco mais para o lado de software, inclusive. É importante até mostrar e pontuar como que isso aqui funciona na prática, tá? Na prática, as camadas 5, 6 e 7, né, que fazem parte do modelo OSI, elas acabam se confundindo um pouco, porque dentro dessa camada de sessão, da camada de apresentação, que é a 6, e da camada de aplicação, que é a 7, essas informações elas acabam sendo um pouco confundidas. Tem, por exemplo, muitos protocolos que trabalham já nessas três camadas aí. E na prática, isso aqui fica um pouco confuso. A gente não consegue determinar muito bem qual é qual, onde que o protocolo está trabalhando mais profundamente ou não, né, o que ele faz. Então, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação, elas acabam sendo confundidas, mas dentro do modelo OSI, a camada 5, né, a de sessão, ela foi definida assim, onde se estabelece uma conversa, se estabelece e gerencia uma sessão entre duas máquinas. Já a camada 4, né, que acabamos de ver agora há pouco, ela vai estabelecer o transporte. Ela vai trabalhar mais com os pacotes, garantir que uma mensagem chegue, né, de uma máquina para outra. Então, basicamente, é isso a camada 5. Ela vai gerenciar a sessão, a conversa entre duas máquinas, tá? Dentro do modelo OSI. As palavras-chave para o reconhecimento dessa camada são gerenciamento de sessões. Prosseguindo então, temos a camada de apresentação, beleza? A sexta camada, né, dentro do modelo OSI, e a grande importância dela dentro da estrutura deste modelo trata-se da formatação das mensagens que chegam e vão direto para a camada de aplicação, que é a camada 7, né? Dentro da camada 5, foi estabelecida uma seção entre as duas máquinas. Na camada 6 é onde formata-se a informação, né, para então enviá-la para a camada 7, né, camada de aplicação. E vamos discutir aqui três grandes funções, né, três grandes áreas que a camada de apresentação ela pode trabalhar. A primeira é que essa camada pode trabalhar com a conversão, tá? E essa conversão pode ser uma conversão de dados, conversão de informações que chegam. Isso acontecia muito em máquinas antigas, quando uma máquina Windows, uma máquina Mac ou uma máquina Unix, ela ia conversar com uma máquina IBM. E como que isso funcionava? As plataformas ali do lado esquerdo, aquelas três, elas normalmente trabalhavam com o ASCII, né, a linguagem padrão utilizada para definir os caracteres dentro dessas plataformas aí. Já a IBM ela trabalhava com outro padrão, com EBCDIC, tá? Outro padrão de definição de caracteres aí. Então, a camada de apresentação ela podia fazer a conversão desses dados, uma vez que uma máquina esteja conversando com a outra. Então, essa é uma das funções da camada de apresentação. A segunda função que nós podemos citar é a de compressão de dados, tá? E qual a ideia da compressão de dados? Quando a gente está trabalhando entre duas máquinas, existe um gargalo muito grande, que é a rede. Então, essa rede ela não necessariamente ela é rápida, não necessariamente ela é confiável, né? Então, quanto menos pacotes nós enviarmos por ela, melhor. E a camada de apresentação ela pode pegar uma informação grande e reduzir para que ela possa ser enviada em um pacote ou em menos pacotes. Então, a compressão de dados ela é importante para a transferência de arquivos. Ela reduz a quantidade de informações que devem ser enviadas e ela vai ser descomprimida do outro lado. Então, essa aqui é a segunda grande função da camada de apresentação, a compressão e descompressão de dados. Temos então a terceira função, que trata-se da parte da criptografia, beleza? A ideia de criptografia é que quando uma máquina está fazendo comunicação com outra máquina dentro de uma rede, aqui no meio existe uma terceira máquina, tá? Existe uma quarta máquina, inclusive tem uma internet, né, acontecendo aqui na conexão dessas duas máquinas aí, né? E pode ter uma outra pessoa maliciosa
tentando ouvir, né, essa conversa entre duas máquinas e tentando tirar dados, né, que são ou importantes para uma empresa ou importantes para a própria pessoa, enfim, aqueles dados que não devem ser coletados. Então, o que essa parte da criptografia pode fazer? Enquanto a mensagem não chegou na rede, essa mensagem pode ser criptografada, né, pela camada de apresentação do computador e descriptografada no computador receptor. Então, como as camadas do modelo OSI se aplicam tanto na máquina emissora quanto na receptora, as informações podem ser criptografadas de um lado e descriptografadas do outro. Existem maneiras, né, diversas maneiras de fazer essa mensagem ser criptografada. Existem muitos exemplos e maneiras de se fazer isso para garantir que somente as máquinas interessadas, né, elas consigam abrir o arquivo enviado, né, consigam se comunicar, fazer com que a mensagem seja realmente segura, que ela seja transferida com segurança da máquina A para a máquina B. Então, essas são as funções principais da camada de apresentação, né? Trabalhar com os dados para que eles possam ser encaminhados para a camada 7, né? Que é a camada de aplicação. Ela fica ali entre a camada de sessão e a camada de aplicação, fazendo toda a formatação das mensagens, né? Seja através da conversão de dados, seja através da compressão e descompressão desses dados, ou seja através da criptografia e descriptografia lá do outro lado, né? Então, essa é a camada de apresentação, camada número 6 dentro do modelo OSI, e as palavras-chave para reconhecimento dessa camada são formatação de dados, beleza? Chegamos então à camada de aplicação dentro do modelo OSI, a camada número 7, beleza? A última camada, ou a primeira, né? Caso nós tenhamos a parte de aplicação ali, dos aplicativos que vão se comunicar com a rede. E é importante dizer que toda vez que uma máquina A vai se comunicar com uma máquina B, ela precisa primeiro passar pela camada de aplicação. E aí ela vai descendo todas as camadas do modelo OSI, né, que a gente já definiu, e vai chegar na máquina B a partir da camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aí, né, passando de novo pela camada de aplicação até chegar no próprio aplicativo lá. Algumas coisas que são importantes notar aqui, e a primeira que eu acho que é a mais importante, é que a camada de aplicação não é onde os aplicativos eles executam, tá? Sim, é onde se é provida uma interface de comunicação em rede. Então, existe o aplicativo sendo executado e quando ele precisa fazer uma comunicação para a internet, né, a primeira camada que ele vai encontrar vai ser a camada de aplicação, camada 7, né? Depois vai passar para 6 e assim consequentemente. É importante definir e descrever isso, né? Estar consciente de que a camada de aplicação não é onde os aplicativos trabalham, onde o software trabalha, né? Onde as aplicações trabalham. Na verdade, a camada de aplicação vai fazer uma interface para a comunicação de rede, ou seja, ela é uma ponte, né, entre o aplicativo e a comunicação de rede. Então, a camada de aplicação ela faz parte do modelo OSI, né? Quando foi definido o modelo OSI, ela é a camada que vai fazer a comunicação entre a aplicação. Ela vai receber as requisições, né? Ela vai entender, vai prover APIs aí para os aplicativos poderem realizar a interação com a rede. Entendido essa parte? E os dois protocolos, né, muito bem conhecidos aí que trabalham dentro da camada de aplicação são o DNS, que faz resolução de nomes, tá? Por exemplo, se a gente procura acessar através de algum aplicativo o google.com, o DNS é responsável por trazer para a gente um IP correspondente a esse nome, tá? Um nome ele não é roteável, mas como nós já vimos, né, o IP ele é roteável, né? Então a gente consegue localizar qual máquina está, onde essa máquina está localizada, né, a partir do IP e consequentemente a gente consegue trazer as informações que nós precisamos aí. Então o protocolo DNS, né, o serviço DNS, ele vai ser responsável por fazer a tradução entre o nome e o IP. Outro exemplo, né, um segundo exemplo que é super famoso aí, que trabalha também dentro da camada de apresentação, é o FTP. Tá? O FTP ele é um protocolo de comunicação que faz transferência de arquivos entre duas máquinas. Ele vai garantir que um arquivo seja transferido para uma máquina, de uma máquina para outra, né, confiavelmente. Né? Ele vai garantir que a transferência do arquivo ocorra com sucesso. Então, o FTP ele é um protocolo que trabalha com isso dentro da camada de aplicação, da camada 7 do modelo OSI. Então, é importante que vocês saiam dessa aula entendendo que a camada de aplicação não é onde os aplicativos rodam, tá? Sendo
responsável somente por prover serviços de rede para as aplicações. Então, essa é a camada 7, né, a camada de aplicação dentro do modelo OSI, e as palavras-chave para reconhecimento dessa camada são serviços para aplicações. Uma coisa que acabei não falando, mas que também pode ser importante sobre a camada 7 de aplicação, é que nela também atuam os protocolos Telnet, SMTP e HTTP, além do HTTPS, né? Protocolos que têm ligação com os softwares, né, quando estes precisam utilizar-se de conexão e rede. Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde encerramos a explicação das camadas do modelo OSI, né, iniciada na aula passada. Certamente nem tudo sobre essas camadas foi comentado nessas aulas, mas tentei abordar os tópicos mais importantes e de uma forma a tentar facilitar a compreensão delas. Para que vocês exercitem e fixem com mais facilidade esse conteúdo, eu deixei como atividade um questionário no Ava com questões relacionadas a elas. Então não esqueçam de acessar e responder essas questões, tá? Esse questionário. Elas farão parte das atividades que contarão vistos e formarão parte da nota de vocês, além de serem a forma de eu registrar a presença de vocês na aula. Caso tenham dúvidas sobre o conteúdo ou a atividade, podem entrar em contato comigo, tá? Pelos meios usuais, que eu tentarei esclarecer essas dúvidas. E no mais, tenham um bom dia e até a próxima aula. Muito obrigado.